Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. O tema de hoje é Histórias de Família e a Genealogia. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Muitas vezes nos deparamos a histórias, relatos de família, aquilo que a gente chama de história oral. Ou seja, um avô, uma avó, um tio-avô, ou mesmo nossos pais, contaram para nós as suas origens, falando de histórias que ouviram de seus avós e assim por diante. A maioria das vezes, essas histórias não são levadas a sério pelos descendentes, ou seja, pelos filhos, netos, pessoal mais jovem da família, que muitas vezes fala, não, isso não pode ser assim. E às vezes até pesquisa de forma, digamos, inicial a sua genealogia e chega à conclusão de que, eles estavam errados. Eu sou da seguinte opinião: se um antepassado seu pai, seu avô, contou uma história para você, algum fundo ela tem de realidade e isso deve ser investigado não apenas em uma geração atrás do seu avô, do seu pai, mas em várias gerações, para que você possa tentar entender exatamente qual o fundo de realidade neste relato. Sendo assim, é necessário fazer um estudo, uma análise profunda da história da família, da documentação da família, para saber de fato o que ocorreu no passado, para que esta história ela siga adiante e para que e por que este conto deste antepassado que vem de tal lugar é fato e seguiu na sua família. O Brasil é terra de imigrantes. Todo brasileiro, na sua maioria, descende de alguém que veio de algum lugar e há algum tempo. Mesmo os brasileiros que tenham somente origem colonial, como o pessoal fala, têm sim a sua ancestralidade em algum lugar, em algum momento, e deste local vieram, ou destes locais vieram os seus ancestrais. E antes disso, os seus ancestrais, antes de chegar de onde eles vieram também de outras terras. Isso leva àquilo que a gente pode chamar de história oral da família e que segue gerações e que nem sempre só porque seu antepassado veio, por exemplo, de um país específico, quer dizer que a origem dele sempre foi daquele país. Muitas vezes, e lembre, a Europa é um continente onde as fronteiras mudavam constantemente. A Europa também é um continente onde múltiplas culturas viviam em várias regiões. Não preciso voltar aqui a explicar a ocupação e os povos que viveram na Península Ibérica, na Península Itálica e assim por diante. Acredito que quem acompanha o canal e quem tem interesse por genealogia e genética já sabe disso. Sabe que a Europa sempre foi movimento pelo menos desde a Idade do Bronze. Movimento que eu falo é movimento de povos, é a dinâmica dos povos. Aquilo que eu já falei aqui,
em outro vídeo, em que as populações não são estáticas, elas migram, elas vão de um lado para o outro, elas mudam de país. Apesar disso, elas mudarem de país, elas levam consigo o quê? Pergunto a você, o que ela leva consigo? O que leva consigo uma pessoa que muda de país? A roupa? Os documentos? Não, só isso. O que ela leva? Ela leva a história da sua família, os relatos de seus avós e bisavós, a cultura do seu local de origem, a história do seu local de origem e a história dos fundadores, dos seus ancestrais, do seu local de origem. Então, por isso, nunca desmereça a memória de um avô, bisavô seu que diz que a origem dele é XYZ. Porque se ele está relatando isso, é porque existe algum fundo que dá suporte a isso. Ah, mas você quer a confirmação da verdade, que saber se realmente ele está falando a verdade ou está inventando. Então vai estudar, vá pesquisar, e não 1, 2 gerações. Vá pesquisar de fato a sua família profundamente. Leia, estude, pesquise, busque documentação, artigos, livros, estude a geografia do país, da região da onde vêm os seus ancestrais, a colonização do local, quem esteve ali, quem formou aquele local, a origem do sobrenome, a origem da família, que deu origem ao seu avô, bisavô e assim por diante. Aí, depois de todo esse trabalho extenuante, que deve levar anos, tudo bem, aí, ok. Digo ok, você então chegou ao fundo da onde saiu a história de seu avô, de seu bisavô, a memória dele. Então finalizo esse vídeo, que foi feito em homenagem aos relatos dos antepassados, à memória dos avós, bisavós, aos contos que eles nos deixaram e ao valor rico que estes relatos têm para a nossa genealogia. Valorize a história de seus avós. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até um próximo vídeo.